Seja oficialmente bem-vindo aí a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo César Ribeiro, eu sou autor do livro Como Criar um E-Book de Alta Conversão, que é um material aí que ensina, basicamente você a criar o seu primeiro produto digital aí no formato de books e que já tem mais de 2.000 cópias vendidas. Eu já ajudei mais de 2.000 pessoas, entre alunos e clientes, a terem o seu primeiro produto digital no formato de book e a faturarem com esse produto digital. E nesse canal nesse canal aqui eu ensino como que você pode fazer isso também. Se você é um profissional liberal, como que você pode faturar aí R$ 2.000 por mês, ou mais, sem precisar gravar curso, utilizando só o seu conteúdo e fazendo isso de maneira simples, rápida, prática, para que você possa entrar nesse mercado o quanto antes. O tema de hoje é: não sei como organizar o meu conteúdo para vender ele como um produto digital. O que eu faço nesse caso? Então, se você está pensando em montar um produto digital e, mais especificamente, montar um e-book, é bem provável que em algum momento você vai se deparar com essa dúvida, com esse obstáculo, Como que eu posso organizar o meu conteúdo para colocar nesse e-book e depois vender para as pessoas? Existe uma maneira adequada de fazer essa organização? Que maneira é essa? Como que eu sei se o conteúdo que eu tenho é suficiente? Como que eu sei se o conteúdo, a forma que eu coloquei, a linguagem que eu estou utilizando, é a linguagem adequada, é o formato adequado, é a estrutura adequada para o meu e-book? A maioria das pessoas que pensam em criar o seu e-book como um produto digital, ela chega a um momento que ela acaba travando justamente nesse ponto. Ela não consegue evoluir porque ela tem dificuldade em organizar esse conteúdo, em colocar isso no e-book e divulgar. E não é, às vezes nem porque ela não saiba do conteúdo, Pelo contrário, a gente fala aqui de profissionais liberais. Geralmente os profissionais liberais, principalmente quem já atua um bom tempo aí na sua área, não é uma falta de conhecimento, Você provavelmente tem bastante conhecimento, você tem bastante coisa aí para compartilhar com as pessoas, mas uma coisa, que é diferente aí, é você saber daquele conteúdo, a forma como você aprendeu, como você sabe daquela informação. Uma outra coisa é você organizar isso e você transmitir isso para outras pessoas, Uma prova disso é que, assim, nem todo mundo que sabe fazer alguma coisa, ou que é especialista em alguma área, é realmente capaz de se tornar um professor, é capaz de ensinar outras pessoas. Por quê? Porque não é o fato de você saber que você sabe ensinar, sabe repassar essa informação. Para você ensinar, para você repassar essa informação, tem que ter alguns cuidados, tem que ter uma organização que você precisa fazer, tem que ter um planejamento, tem que ter uma forma ali que você faça para que se torne fácil para outra pessoa. Porque para você, que trabalha na sua área já há muito tempo, você é, por exemplo, um psicólogo, um terapeuta, para você esse conteúdo de psicologia, de terapia, é uma coisa que você já dominou, que você já sabe, é uma coisa simples, do seu dia a dia. Mas para o seu cliente aí que vai ter acesso ao seu primeiro produto digital, ou ao seu próximo produto digital, que pode ser um e-book, ele ainda não teve contato com essa informação. Então, para ele, aquela informação é nova. E aí você tem que apresentar essa informação de uma maneira que ele consiga compreender. E para completar, quando a gente fala em produto digital, não só e-book, mas qualquer produto digital, por ser um produto que ele é vendido 100% pela internet, não é o que acontece numa consulta, por exemplo, com você. Numa consulta, você está ali do lado da pessoa presencialmente, ou você está mesmo que seja uma consulta online, a pessoa está ali conversando com você, ou você está no telefone com ela. É diferente do que ela ter acesso a um produto digital. No produto digital, a pessoa comprou, ela precisa ter acesso ao seu conteúdo e ela vai tirar as próprias conclusões dela ali a respeito do seu conteúdo. E a partir desse seu e-book, ela tem que ser capaz não só de entender a informação que você passou para ela, mas também e principalmente conseguir aplicar essa informação para que ela tenha resultado. Que resultado é esse? É, por exemplo, perder peso, se você trabalha no nicho de emagrecimento, é resolver algum problema que ela tem emocional, se você trabalha na área de desenvolvimento pessoal, é desenvolver uma determinada habilidade, é ganhar dinheiro, se você trabalha no nicho de ganhar dinheiro. O resultado vai mudar aí de acordo com o seu nicho e com o seu conteúdo. Mas o fato é que o seu leitor, a pessoa que vai comprar o seu e-book ali, que é um produto digital, ela precisa ser capaz de entender a informação que você passou e precisa ser capaz de aplicar essa informação para que ela consiga ter resultado, ela consiga alcançar, aquilo que você prometeu para ela. Por outro lado, a gente tem aí as pessoas que estão tentando criar o seu produto digital, mas não sabe por onde começar. A pessoa não faz ideia de como começar, não sabe
o que colocar no material, não sabe a forma de colocar, chega a hora de montar o e-book dela, dá um branco, ela trava, ela simplesmente não consegue sair do lugar. Eu, por exemplo, conheço pessoas que passam anos e anos planejando o e-book, organizando o e-book e não consegue colocar no mercado. E, de novo, não é porque essa pessoa não tem conteúdo ou não tem conhecimento na área. É justamente o contrário, ela tem bastante conhecimento. E aí, quando chega na hora de repassar para outra pessoa, ela tem dificuldade de organizar, de entender o que é importante, o que não é importante, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer. Isso acaba travando ela, impedindo que ela saia do lugar. Se esse é o seu caso, já comenta aqui embaixo para mim também, para que eu entenda que esse é o seu caso. Vai me ajudar aqui a entender que está fazendo sentido para você. E também eu vou entender, né, que você está passando por uma situação como essa, isso vai te ajudar, esse conteúdo aqui vai servir como uma luva para você. Então, se você tem dificuldade em organizar o seu conteúdo, formatar isso, dar uma lógica para o seu conteúdo de forma apresentável, você sabe muito, talvez não sabe o que você deve colocar no material ou não, o vídeo de hoje vai fazer sentido para você. Lembrando que o e-book é um produto digital, é um livro digital mais especificamente, que permite você lançar aí o seu material, lançar aí um produto digital, fazer vendas de forma sem depender de você, faturar aí pelo menos os seus R$ 2.000 por mês ou mais, né? Dependendo aí do quanto você vai investir, do seu nicho e da sua experiência também. E o que eu vou compartilhar aqui com você hoje, eu mesmo experimentei isso quando eu fui lançar o meu primeiro livro digital, né, meu primeiro e-book. Eu passei por uma situação parecida como essa. Talvez você até ache que, né, nossa, vocês passaram por isso, sendo que vocês montam e-books para outras pessoas, né, porque a gente monta e-book, né, esse método que eu compartilho aqui com você, que é o método conteúdo estratégico, ele não veio de um livro, de um curso, né, ele veio da prática mesmo do campo de batalha. Depois a gente produzia aí centenas de materiais, centenas de e-books em diversos nichos. E a gente compilou esse método e eu compartilho ele hoje com você. Só que mesmo tendo auxiliado aí centenas de clientes a montarem os e-books deles, quando eu parei e eu fui olhar para montar o meu próprio e-book, né, que é o livro Como Criar um E-book de Alta Conversão, eu confesso para você que me deu um frio na barriga. Eu fiquei assim, nossa, o que será que eu vou colocar aqui? O que será que é importante? O que eu devo colocar primeiro? Qual a ordem, né? É claro que a parte de estruturar o conteúdo, a gente já tem uma afinidade, porque a gente já fez isso antes. Mas na hora de selecionar, principalmente o conteúdo, você sempre fica com o pé atrás. Por quê? Porque a gente, como especialista, a gente tem um conhecimento muito abrangente da nossa área. Eu não estou falando isso só de mim, só no caso de criação de e-book, mas as chances são que você tem um conhecimento muito grande, muito abrangente na sua área também, principalmente se você já atua nesse mercado há muito tempo. Então, quando você vai sintetizar essa informação, você vai repassar esse conhecimento para outra pessoa, às vezes fica complicado você entender o que você deve passar para ela, o que você não deve passar. E um bom professor, né, e um bom mentor, não basta ele saber ensinar, ele tem que saber também ensinar o aluno aquilo que o aluno está pronto para aprender. Porque às vezes a gente quer passar um conteúdo para os nossos leitores, para os nossos alunos, mas eles ainda não estão preparados para ouvir aquilo ali. Se você quer ser um bom professor, um bom escritor, um bom autor, você precisa entender, será que o meu público está preparado para ouvir isso ou não e fazer essa seleção. Só que fazer essa seleção não é tão fácil assim, né? Porque a gente, como especialista, a gente sofre do que eu chamo de a maldição do conhecimento. A gente sabe tanto sobre aquele mercado que fica difícil você imaginar um mundo, um cenário, uma dimensão em que você não sabe da informação que você sabe hoje. Então, quando você olha para o seu conteúdo, ou quando você olha para a sua área de atuação, quando você olha para o seu nicho, o que acontece é que você está olhando com os olhos do especialista, e não com os olhos do leitor, do seu cliente, que é a pessoa que vai ter acesso a esse material. Aí, às vezes, você acha que a pessoa precisa saber de uma informação que ela ainda não está preparada para saber. Ou, às vezes, você olha para aquilo ali de uma maneira extremamente técnica e o seu cliente não consegue entender isso. Então, a proposta do vídeo de hoje é justamente a gente conversar mais sobre isso, para você entender como que você pode evitar essas situações e como que você pode resolver essa situação, né? Principalmente, como que eu sei se o meu conteúdo é suficiente? Será que eu estou utilizando uma linguagem clara? Será que a organização que eu coloquei para esse conteúdo é a forma que o meu leitor precisa para aprender essa informação e conseguir aplicar? A gente vai passar por isso aqui hoje. Uma das coisas que eu fiz que me ajudou muito a organizar esse conteúdo e a principalmente lançar o e-book, né, o e-book Como Criar um E-book de Alta Conversão, foi sem dúvida colocar um prazo para isso acontecer.
Como eu falei aqui antes para você, muitas pessoas acabam levando anos para organizar o e-book, para escrever o e-book. E às vezes você pode olhar e falar assim, não, mas no meu caso eu tenho facilidade para escrever, eu consigo fazer isso rápido, não vou levar tanto tempo. Mas, de novo, eu não estou falando aqui sobre escrever propriamente dito e nem sobre o conhecimento do conteúdo que você tem e o que você não tem. A verdade é que o que trava a pessoa é justamente essa habilidade de organizar esse conteúdo, em formatar e levar para a pessoa de uma maneira que ela consiga entender. É isso que vai travar. E muitas pessoas acabam travando nessa parte porque elas não conseguem organizar, não conseguem definir o que é bom, o que não é bom, o que eu devo colocar, o que eu não devo colocar no e-book. E aí, uma forma de você evitar isso, que foi a forma que eu utilizei e que eu recomendo que você utilize, foi colocar um prazo, ó, meu e-book ele tem que estar pronto nessa data aqui. Só que você pode colocar esse prazo só no seu calendário, ou você pode fazer esse comprometimento com os seus clientes também. Tem essas duas maneiras de fazer isso, né? Então eu posso colocar um prazo só para as pessoas, só para mim, né? Só para eu saber que tem esse prazo, só para que eu saiba que eu tenho que entregar o conteúdo nesse dia, ou eu posso colocar um prazo para os meus clientes. E como que eu faço para colocar um prazo para os meus clientes? Eu posso fazer a pré-venda desse material, o pré-lançamento dele. Então, quem já me acompanha ou as pessoas que querem ter acesso ao meu material, eu posso abrir a oportunidade para que essas pessoas comprem o meu material sem ele estar pronto. Eu combino com elas uma data na qual eu vou entregar esse material para elas e assim eu resolvo aí dois problemas, né? Eu mato aí dois coelhos, né, com uma cajadada só, como diz o ditado. O primeiro problema que eu resolvo é que eu vou pré-financiar a criação do meu material, ou seja, eu não vou precisar tirar dinheiro do meu bolso para investir na criação ou na divulgação desse material. Com o pré-lançamento, com a pré-venda, eu já consigo utilizar o próprio recurso que é gerado ali pelas vendas do material para reinvestir nele, seja na criação, seja na formatação, seja na divulgação desse material. E o segundo problema que eu resolvo é que eu acabo criando um comprometimento, né, um prazo específico para entregar. E como esse comprometimento eu não estou fazendo só comigo, estou fazendo com os clientes, a chance de eu falhar, de eu pular ou não entregar lá para as pessoas é muito menor. Sempre que a gente se compromete em público, né, a chance da gente executar aquilo que a gente se comprometeu é muito maior. Então você pode utilizar esse princípio também para lançar o seu e-book como um produto digital. Você chegar e se comprometer, colocar uma data, só que para te forçar a cumprir essa data, você pode abrir as vendas ali para as pessoas para que elas possam comprar. Só que tem mais do que isso também. No nosso caso, quando a gente fez a pré-venda, né, do guia Como Criar um E-book de Alta Conversão, a gente também permitiu que as pessoas que compraram durante a pré-venda pudessem opinar na criação do material também. Então a gente fez uma pesquisa com essas pessoas, descobriu ali quais eram as maiores dores, as maiores dificuldades que elas tinham para criar um e-book, que era o tema do nosso material, e com base nisso a gente pôde entender o que não poderia faltar nesse guia que a gente estava criando. Então isso também ajudou a gente a formatar o e-book, a entender, né, uma estrutura correta, entender o mecanismo correto ali que a gente poderia criar e que a gente poderia colocar, né, entender a organização que a gente podia utilizar nesse material. Porque agora o próprio leitor, né, nosso próprio cliente, ele estava falando para a gente, ó, eu quero saber sobre isso, eu tenho essa dúvida, eu acredito que isso não pode faltar no seu material, e tudo isso foi ajudando a gente a montar. Além, lógico, do comprometimento aqui que a gente tinha feito com eles, que fez com que a gente cumprisse aquela data de lançar o material naquele período, naquela data, e não ficasse adiando. Porque, assim, a verdade é, se você tiver 30 dias para lançar o seu material, para criar o seu material, né, o seu e-book, você vai levar esses 30 dias. Se você tiver 60 dias, você vai levar esses 60 dias. Não importa quanto tempo você tem para lançar o seu produto digital, para lançar o seu e-book. Você vai utilizar todo esse tempo. Então, por isso que é importante você fixar uma data e, de preferência, não fazer isso só com você, só na sua agenda, mas fazer isso com seus clientes para garantir que você vai cumprir. E aqui eu apresentei para você uma forma de você fazer isso, que é através da pré-venda, que é, inclusive, uma das estratégias que eu ensino, que os nossos alunos aplicaram e que pode te ajudar a tirar o seu e-book do papel, colocar esse pé na água aí e se forçar, né, a lançar o material. E por que isso é importante, né, de você definir essa data também, de você ter um prazo? Porque muitas pessoas ficam presas em lançar o seu e-book, em lançar o seu produto digital, porque elas ficam esperando o momento perfeito, o texto perfeito, o conteúdo perfeito, a estrutura perfeita, o produto perfeito. E a verdade é que o produto perfeito não existe em nenhum lugar.
Nenhuma pessoa é capaz de criar um produto perfeito. Nem as grandes empresas são capazes de criar um produto perfeito, né? O que dirá a gente que tem um recurso limitado para fazer esse investimento. Então, não se cobre a esse ponto, porque você não vai criar um e-book perfeito. As chances são que o seu primeiro e-book ele não vai ser tão bom quanto o segundo, quanto o terceiro. As chances são que ele vai ser ruim e que você vai querer mudar ele com o passar do tempo. Está tudo bem. Só que, a partir do momento que você cria esse material e que você coloca ele no mercado, você abre a possibilidade não só de vender ele, mas também a possibilidade de melhorar. Porque para melhorar, a coisa tem que existir, né? Você não melhora aquilo que ainda não existe. Então, você não tem como melhorar o seu e-book se ele ainda não existe, se você ainda não criou, se você não colocou no mercado. Então, é importante que você coloque ele no mercado para que você tenha, inclusive, a chance de melhorar. E a vantagem é que, a partir do momento que você está vendendo, você vai contar com o apoio do seu cliente para te ajudar também a fazer essa criação, né? A melhorar esse produto, porque ele vai te dar o feedback daquilo que ele gosta, daquilo que ele não gosta, das dúvidas que ele tem. Isso vai te ajudar a deixar esse produto cada vez melhor, né? Ele nunca vai chegar a ser o produto perfeito, o e-book perfeito, mas vai ser um produto cada vez melhor. A cada versão que você lança, ele vai melhorando aos poucos. Isso vai deixar os seus clientes satisfeitos. E lembre-se que para você melhorar, ele tem que existir. Sem isso, não tem como você melhorar nada na vida. Como que você organiza o conteúdo para colocar no seu e-book e vender ele como um produto digital e assim conseguir faturar aí pelo menos R$2.000 por mês, tá? Qual o passo a passo que a gente utiliza aqui? O primeiro passo que você precisa é escolher um tema central para o seu e-book, né? Eu já falei aqui outras vezes que o tema ele é a espinha dorsal do seu e-book. É a espinha realmente que sustenta esse material e que dessa espinha dorsal saem as ramificações para você abordar os subtemas, né, dentro do seu material. Então é importante que antes de começar você defina um tema para o seu e-book. Mas é claro que não pode ser qualquer tema. Como assim não pode ser qualquer tema? Tem que ser um tema que seja atrativo para quem? Para o seu leitor, né? Afinal de contas, não adianta eu escrever um e-book que eu tenho o objetivo, que eu quero, porque eu não vou comprar meu próprio e-book. Quem vai comprar o meu e-book é o meu cliente, certo? Então, o tema precisa ser atrativo para esse meu cliente. E o que é um tema atrativo? É aquilo que a pessoa quer, é aquilo que faz sentido para ela. É resolver um problema, é resolver uma dor. Então, você vai partir desse ponto inicial de eu preciso definir um tema central para o meu e-book, porque isso vai ser a base, né, o fundamento para todas as outras coisas que você vai fazer na sequência. Então, se você já definiu o seu tema, coloque aí nos comentários qual que é o seu tema, entender que você está acompanhando aí também, porque eu gosto de ver aqui qual vai ser o tema do seu produto digital, do seu e-book. Definir qual é o tema central, agora eu vou para o segundo passo, que é dividir esse tema central em 3 a 5 tópicos principais. Por que eu vou dividir essa informação em 3 a 5 tópicos principais? 2 motivos. Primeiro, porque quando você divide essa informação, você torna mais fácil para o seu leitor conseguir compreender essa informação. É muito mais fácil para a nossa mente, né, a nossa memória, ela entender, né, e ela assimilar e até ela lembrar de blocos menores, coisas que são divididas, do que ela lembrar de um texto gigante de 5.000 palavras. Então é por isso que a gente divide essa informação. Porque quando eu divido essa informação, eu estou facilitando para o meu leitor entender a informação que eu estou apresentando, ele lembrar, ele assimilar o meu conteúdo. Por isso que a gente divide. Além disso, né, quando você divide o conteúdo, também fica muito mais atrativo, muito mais bonito para a pessoa que olha. Ela não vai olhar lá uma página inteira de texto. Ela vai olhar o texto e até passando o olho, né, no seu texto ali, ela consegue entender o que você fala naquele seu texto, qual que é o foco desse conteúdo. Ela consegue fazer isso só passando o olho aí dentro do seu material. O que não é possível, né, se você colocar ali um conteúdo gigantesco lá, de 50 páginas para ela olhar sem essa divisão. Então, é por isso que a gente divide, para facilitar para o seu leitor ler o conteúdo, entender, assimilar e, consequentemente, ele conseguir aplicar, tá certo? Além disso, vai facilitar para você também ensinar as pessoas. Então, assim como é mais fácil para o leitor assimilar a informação quando ela está quebrada, dividida em blocos, é mais fácil para quem vai explicar também. Então, se você vai montar uma aula, por exemplo, é muito mais fácil você explicar essa aula se você quebrar ela em pequenos temas, né, em pequenos tópicos, do que se você tiver que lembrar de tudo. Uma prova disso é que quando a gente vai fazer uma apresentação e a gente usa os slides, né,
a gente costuma dividir os slides ali com base no que a gente vai falar na aula, justamente para olhar para o slide e entender o que você está falando. O slide, o roteiro, né, vai depender aí da forma que você prefere utilizar. Mas por quê? Porque minha mente consegue entrar, ela consegue lembrar, né, ela consegue memorizar e ela consegue entender mais fácil conteúdos que são divididos de maneiras menores do que blocos de conteúdos muito grandes. Isso se aplica também a números, né? Por exemplo, é muito mais fácil você lembrar de 2 números, né, ou números com 2 decimais, do que você lembrar de números que tenham 10, 15 dígitos. Por quê? Porque a nossa memória ela é limitada, né, nesse ponto. Ela lembra de coisas mais simples, mais objetivas, mais fragmentadas. Então é por isso que você vai fragmentar o seu conteúdo aí em 3 a 5 tópicos principais. Então, do meu tema principal, eu vou ter de 3 a 5 tópicos. E por que também fazer 3 a 5 tópicos e não 10, 20, 30? Porque você também não quer complicar, né? Se eu estou tentando entregar para a pessoa um conteúdo que é mais fácil dela consumir, eu sei que ela tem mais facilidade em consumir conteúdo que seja mais objetivo, que seja mais rápido, que seja fragmentado. Eu não vou criar 50 tópicos para o meu e-book, que aí não teve efeito nenhum, né? Então, por isso que você tem que ter a limitação aí de 3 a 5 tópicos. E a maioria dos temas do mercado, você consegue abordar de 3 a 5 tópicos. Daqui a pouquinho eu já vou trazer um exemplo para isso ficar mais claro para você. Depois que eu dividi o meu tema principal em 3 a 5 tópicos, agora eu vou pegar cada um desses tópicos e eu vou olhar para ele e vou ver se, né, a informação que eu quero abordar em cada um. E se for necessário, eu vou pegar cada um desses tópicos e dividir em mais 3 a 5 tópicos. De novo, eu estou quebrando a informação para tornar mais fácil para mim explicar como autor desse e-book, mas também estou tornando essa informação muito mais fácil para a pessoa que vai ler. É claro que você não precisa dividir os seus tópicos, né, em 10 partes, em 5 partes, para ter uma frase só em cada tópico. Não, você vai ter ali um conteúdo que seja suficiente para cada um desses tópicos, não vai ser uma frase em cada um. Mas se o seu conteúdo é maior, né, é mais denso, você viu que mesmo dividido em 3 a 5 tópicos, ainda tem muita informação para falar dentro de cada tópico, eu ainda posso subdividir esse tópico para que a informação fique mais clara. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou agora elaborar o meu texto. Vou começar a escrever o meu e-book. Só que eu não vou escrever o meu e-book considerando todo o texto que eu quero desenvolver, todas as informações que eu quero abordar. Eu não vou fazer um texto corrido. Por quê? Porque para você fazer um texto corrido é muito mais difícil você se concentrar, você criar as conexões, você manter o padrão, você manter a lógica. Se você começar a criar um texto muito grande, quando você chegar lá na metade do texto, você já está indo por um outro caminho. Então, você vai pegar cada um dos tópicos e subtópicos que você definiu e você vai escrever o conteúdo para cada um desses tópicos e subtópicos. Assim, fica mais fácil para você falar sobre aquele conteúdo. E você vai escrever sobre eles separadamente. Então, não precisa escrever um texto corrido. Eu pego um tópico, escrevo esse tópico, pego outro tópico, escrevo o tópico. Depois que eu acabei de fazer isso, eu vou juntar tudo, faço uma revisão final e aí sim eu vou conectando os tópicos ali para criar um texto, né, que seja coeso, né, que tenha uma ligação aí entre os elementos. Então é muito mais fácil você organizar o seu conteúdo se você seguir esse passo a passo que eu falei. Escolher o seu tema central, dividir seu conteúdo em 3 a 5 tópicos. Se eles ainda ficarem grandes, subdividir esses tópicos em mais 3 a 5 subtópicos e depois montar o texto para cada um desses tópicos ou subtópicos. Você pode dividir a sua escrita em capítulos, você pode dividir a sua escrita em subcapítulos, aí vai depender de como que você acha melhor. Mas a ideia aqui é escrever de forma fragmentada para facilitar para você encaixar a informação, escrever sobre aquele tópico, focar nele e não ficar olhando o todo, né, todo o seu e-book. Que é muito mais difícil você focar no todo do que você focar num tópico, num capítulo por vez dentro do seu material. E isso não se aplica só à criação do e-book, tá? Na verdade, isso se aplica à criação de qualquer produto digital. Inclusive, esse passo a passo que você seguiu para montar seu e-book, você pode, inclusive, usar ele como base para montar um outro produto digital, um curso, né, uma mentoria. A gente tem casos aqui de clientes, inclusive, que fazem isso. Montam inicialmente o e-book, depois que a pessoa montou o e-book, a mesma divisão que ela utilizou no e-book, ela utiliza para montar outros produtos, seja um curso, uma mentoria, seja uma aula, ela utiliza essa subdivisão. Inclusive, a gente faz isso, né, aqui no Redator Online.
A gente tem ali o e-book separado de acordo com o nosso método, e isso se aplica a outros produtos também, inclusive o próprio método que a gente utiliza aí no dia a dia. Então dá para você organizar, se você seguir essa lógica, dá para você organizar. Mas como que eu aplico isso na prática, né? Qual o exemplo aí que você tem para me ajudar a aplicar isso na prática? Vamos lá, vamos pegar. Primeira coisa que você precisa fazer, definir um tema central. Então, para essa aula, para ficar mais claro para você, nós vamos supor que eu decidi que eu vou fazer um e-book, né, um produto digital, aí, um e-book, para lançar o meu conhecimento em concursos. Então, eu quero ensinar as pessoas a passarem em concurso. O meu tema central é passar em concurso. E aí, a segunda tarefa que você precisa fazer é dividir o seu tema central em 3 a 5 tópicos. Esses 3 a 5 tópicos, eles podem ser coisas que têm relação com o tema central, ou podem ser coisas que estão ligadas à sua metodologia, ao seu passo a passo. Então, se eu atuo, por exemplo, digamos que eu sou um professor de concursos, ou eu já fiz concurso, eu já fui aprovado, e eu criei uma forma única de apresentar o meu conteúdo e ajudar as pessoas a passarem em um concurso. Quando eu for montar meu e-book, eu vou começar a listar quais são os pilares do meu passo a passo, do meu método que eu desenvolvi, para ajudar as pessoas a passarem em um concurso. E aqui, vamos supor que eu consegui aqui 4 pilares. Eu entendi que para uma pessoa passar no concurso, ela precisa desenvolver 4 itens principais. O primeiro item que ela precisa desenvolver é o estudo, logicamente. Ela tem que estudar, né, as disciplinas para ela ter o respaldo ali das informações que ela precisa e poder passar no concurso. Então, meu primeiro pilar, meu primeiro tópico vai ser o estudo. O segundo pilar, né, o segundo tópico do meu e-book, eu defini que é revisão. Por quê? Porque de acordo com a minha metodologia, a pessoa não pode só estudar a matéria, ela tem que revisar aquilo que ela estudou para grudar na mente dela e ela não esquecer daquela informação. E aqui eu estou trazendo para você um exemplo apenas, né? Não sou especialista aqui em passar concurso, aliás, nunca fiz um concurso, mas só para você entender a lógica e você poder aplicar isso com o seu tema também. Então, meu segundo pilar vai ser revisão. O meu terceiro pilar, vamos dizer que eu sou um defensor dos simulados. Eu defendo que as pessoas têm que fazer as provas, os simulados, para ela se preparar a mentalidade dela, para ela ficar mais tranquila, e também para ela medir o desempenho dela ali com o estudo que ela fez antes. Então, meu terceiro pilar vai ser o simulado, né? Os testes, as provas, os simulados que ela precisa fazer antes da prova propriamente dita. E o meu quarto pilar, eu entendi, né, aqui nesse exemplo, que muitos concurseiros, né, pessoas que querem fazer concursos, travam, não porque elas não sabem o conteúdo, ou porque elas não sabem estudar, ou não sabem de revisão, mas por coisas ligadas à mentalidade delas. Então eu defini que o meu quarto tópico vai ser sobre mentalidade. E aqui dentro eu vou falar sobre o que a pessoa precisa desenvolver, né, na mentalidade dela, o tipo de mentalidade que ela tem que ter, como que ela melhora a mentalidade, como que ela se prepara para a prova, como, né, preparar o emocional aí para que ela consiga fazer isso. Eu decidi que vão ser esses 4 tópicos: estudo, revisão, simulado e mentalidade. Eu posso criar no meu e-book um capítulo para cada um deles. Pronto, eu já estou organizando o meu conteúdo, já estou dividindo de uma maneira lógica, que qualquer pessoa que tenha acesso ao meu e-book e olhar lá no índice, ela já vai entender que meu e-book está dividido dessa maneira. Agora eu vou pegar o primeiro tópico aí, que foi o de estudo. E aí eu vou focar no primeiro tópico para começar a ensinar as pessoas a respeito desse primeiro tópico, falar para elas a respeito de estudo. Como eu sou uma pessoa que, nesse exemplo, já fiz concurso, ou eu sou um professor de concurso, eu sei, né, eu tenho talvez ali algumas coisas para apresentar para essas pessoas que seja diferente do que tem no mercado. Eu tenho algum diferencial nesse conteúdo. Então, eu vou pegar esse estudo, esse tópico de estudo, e eu vou começar a abordar ali as informações. E eu entendi que o estudo, né, o estudo que eu ensino a pessoa a fazer, ele é baseado, por exemplo, em 3 pilares, que é o pilar da leitura dinâmica, o pilar da organização das disciplinas e o pilar dos resumos, por exemplo. Dentro de cada um desses pilares, eu vou abordar esse conteúdo. Então, eu já tenho aqui mais uma divisão, né, uma subdivisão em que eu tenho 3 tópicos. Então, comecei do tema central, passar em concurso. Desse tema, derivei 4 tópicos: estudo, revisão, simulados e mentalidade. Dentro de estudo, eu derivei mais 3 subtópicos: leitura dinâmica, organização da disciplina e resumo. Agora eu pego uma subdivisão dessa, resumo, por exemplo, e começo a escrever sobre os resumos. Ali eu vou escrever a minha informação, meu conteúdo, né, o meu conhecimento sobre resumo. Qual que é a melhor forma de fazer esse resumo?
por que o resumo é importante, quais os métodos de resumo que você pode utilizar, o que é a diferença entre resumo e copiar e colar, né? Só pegar partes do conteúdo e colocar no conteúdo. Por que é importante, né, você resumir, por exemplo, com as suas palavras e não ficar Ctrl+C, Ctrl+V. Enfim, eu vou colocar o meu conteúdo ali dentro. Mas agora você consegue perceber que está muito mais fácil para a pessoa entender essa divisão do meu conteúdo, ter acesso a essa informação, né? Conseguir ler, conseguir aplicar o que eu estou ensinando. E também fica muito mais fácil para mim ensinar essa pessoa dividindo assim em fases do que em partes, né, em tópicos, do que se eu for apresentar um conteúdo extenso. Imagina se eu for falar para a pessoa sobre passar concurso sem essa subdivisão. Vai ficar confuso para a pessoa. Então você precisa organizar pensando no seu cliente ideal, no seu leitor, mas você também precisa organizar pensando em você, como que você vai passar essa informação. E aí a grande sacada aqui é você pensar em encontrar padrões, encontrar formas de organização que provavelmente já existem no que você faz hoje, né, se você é profissional liberal, mas que talvez você não esteja atento para isso. Inclusive, a gente tem um exemplo, né, de uma das nossas alunas que ela percebeu justamente isso, né? Ela foi criar o primeiro e-book dela, ela não tinha ideia de como organizar esse conteúdo, organizando ali as informações com a nossa ajuda, né, para ela passar ali, depois que ela passou pelo método ali, que teve acesso às nossas aulas, ela começou a organizar esse conteúdo e no final ela percebeu que, na verdade, ela não tinha só um conteúdo para o e-book. Na verdade, ela tinha um método, ela tinha um passo a passo que ela aplicava e o e-book dela poderia ser organizado exatamente nesse passo a passo, nesse método. E ela passou a compartilhar isso como método e não mais como um conteúdo só para o e-book. Por quê? Porque, na verdade, ela já fazia isso, ela já seguia essa organização, ela já seguia esse passo a passo, ela já tinha esse conhecimento. Só que a diferença é que ela nunca tinha colocado isso num papel, ela nunca tinha escrito isso, ela nunca tinha organizado em um documento para ela ver isso. Quando ela organizou essa informação para criar o e-book, ela teve clareza e ela percebeu, nossa, eu realmente tenho um material aqui organizado, um passo a passo organizado, eu sempre faço dessa maneira, só que eu nunca tinha parado para pensar nisso. E ali ela desenvolveu o método. E se você trabalha como profissional há um bom tempo no seu mercado, as chances são que você tem um passo a passo, que você tem um método, você tem uma forma única, né, de executar o que você faz hoje. Essa forma única que você tem para executar o que você faz hoje é uma grande pista de como você pode colocar as coisas para funcionar aí dentro do seu material. Então procure aí a forma que você faz, o passo a passo que você faz, porque ele vai ter pistas de como você pode organizar. E lembrando, né, o que é um método? O método nada mais é que um procedimento, uma técnica, um meio para fazer alguma coisa de acordo com um plano, né? Um passo a passo que qualquer pessoa consiga seguir e chegar ao mesmo resultado. Se você já tem um passo a passo que você faz e você chega a determinado resultado, você pode compartilhar isso. E como eu falei, a maioria dos profissionais liberais já tem isso. Ele só não está consciente ainda que ele tem essa informação. Você provavelmente atende seus clientes da mesma maneira, você provavelmente apresenta para eles o seu conhecimento da mesma maneira, você só nunca parou para organizar isso. Então, o primeiro passo é parar e organizar como você faz as coisas. Se você fizer isso, você vai encontrar aí algumas pistas, né, de como que você pode organizar também a montagem, a organização, a estrutura do seu e-book, o que vai facilitar em você organizar esse conteúdo e lançar ele como um produto digital. Obrigado aí pela sua participação. Se você gostou, fez sentido para você o que eu falei aqui, deixa o seu comentário aqui embaixo. Qual foi o seu maior aprendizado aí nessa live? Eu sempre gosto de voltar aqui e ver esses comentários para entender o que fez sentido aí para você. Também aproveita aqui, né, para curtir, né, deixar o seu joinha aqui no vídeo, que isso também ajuda a entender, né, se fez sentido, o que te ajudou, o que não te ajudou. Isso também serve de base aí para a gente trazer outros conteúdos como esse aqui para você. E se não quer perder outros vídeos, né, se inscreve no canal aqui para que você possa receber esses conteúdos com exclusividade e não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua participação. Eu te vejo aqui no nosso próximo vídeo.